Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. A entrada de Marina Silva na disputa presidencial zerou a eleição. A candidatura da ex-ministra atinge tanto a presidente Dilma quanto o tucano Aécio Neves. A proporção do prejuízo de cada um é discutível, mas dependendo de quem sair na chapa da candidata, o cenário pode mudar ainda mais. Cogita-se no nome da viúva de Eduardo Campos, Renata, como vice. Aí a eleição ganhará novo cenário. A dúvida é se Marina Silva tem experiência administrativa e ainda se conseguirá estrutura financeira para sua campanha. É necessário também saber qual será o efeito disso tudo na eleição aqui em Minas. Para esse debate, Cena Política convidou o cientista político Malco Camargos. Ele é professor da PUC-MG desde 2001. É diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre a economia e a política. Também é especialista em comportamento eleitoral, nosso assunto em pauta. E o cientista político Manuel dos Santos. Ele também é professor de Ciência Política na UFMG, vice-diretor do Centro de Estudos Legislativos na mesma universidade e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e Universidade de Salamanca, Espanha. Especialista em Poder Legislativo pela PUC Minas. E o jornalista Márcio Fagundes. Atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo. Foi secretário de Comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Atualmente é superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu vou começar o debate aqui com o Manuel, porque o Malco diz que tem que começar com ele, porque ele é da casa, né? É de Pernambuco. De qual cidade? Sim. De Pernambuco? De Olinda. De Olinda, né? Isso, vizinha Recife. Vizinha Recife. Isso, cidade irmã de Ouro Preto. Isso. Pela sua arquitetura colonial. Muito bem, e indo para o debate, Manuel, não posso confundir Manuel e Malco, né? Manuel, Marina Silva candidata. De um lado, ela já subiu nas pesquisas, depois a gente vai até colocar esses números da pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada hoje, e, por outro, tem essa discussão se ela tem experiência administrativa, se esse número dela que ela conseguiu, se esse patamar que ela obteve na pesquisa é apenas a comoção da morte de Eduardo Campos, e também se ela vai ter estrutura para a campanha. Estrutura, quando se fala em estrutura, dinheiro, equipe e tudo mais. Qual é a sua opinião? E depois eu quero ouvir o Malco e também o Márcio, naturalmente. Bom, agradeço muito o convite de participar, junto com o colega Malcolm e os colegas jornalistas. Em primeiro lugar, Barroso, você me permita um pequeno retardo na análise do quadro político, só para eu deixar aqui minha posição, minha consternação. Você tem uma impulsão? Com relação à perda de Eduardo Campos, que era um líder, né, forte em Pernambuco, deu sua contribuição grande ao Estado, neto de Miguel Arraes, ligados às forças de esquerda no Estado, realmente uma perda para Pernambuco muito grande. Eu talvez um pouco mais que vocês esteja de luto. Eu gostaria, antes de tudo, de registrar isso, porque, de fato, para o Estado de Pernambuco, que vinha começando a fazer parte do cálculo político, do cálculo político em nível nacional, de maneira um pouco mais incisiva, para nós realmente é uma perda muito grande. Com relação ao quadro novo, acho que você mesmo disse, acho que temos mais dúvidas do que certezas, né? É tudo muito recente, né? Eu tenho a impressão que as pesquisas estão superestimando um pouco esses números de Marina. Mas em abril, em um quadro que ela foi colocada como possível candidato, tinha um quadro com o Eduardo Campos e tinha outro quadro com ela. Ela já alcançava mais de 20. Sim, mas o que a gente tem que entender é que, nesse momento, quer dizer, naquele momento a campanha estava em outra situação. Estava deslanchando. Então, quer dizer, a pesquisa é um retrato do momento, né? As comparações devem ser feitas com alguma cautela. De qualquer forma, eu acho que ela tem densidade eleitoral. Mas é cedo para dizer se esse número, de fato,
vai corresponder ao longo do tempo A gente está falando dos números, é só um pequeno intervalo, que depois você continua, depois eu passo para você. Vou pedir o Vando para colocar essa pesquisa, só rapidamente, que a gente dá uma olhada naquela pesquisa, que tem o quadro presidencial. Né? A gente está falando da pesquisa, ela já aparece com 30%, a Dilma aparece com 36%, ela com 21% e o Aécio com 20%. Interessante que na pesquisa anterior do Instituto Datafolha, Dilma tinha os mesmos 36%, e a Aécio tinha os mesmos 20%. Ou seja, a Marina tirou esses 20% dos indecisos, votos nulos, votos brancos. Bom, obrigado por enquanto. Depois não vamos ver o segundo turno, mas vamos continuar o debate. Mas eu acho que tem 2 pontos que são bastante relevantes para a gente um pouco desconfiar deste número do Datafolha, no bom sentido, não estou desconfiando do Datafolha. A questão da comoção, né? Tem dois fatores. Primeiro, a pesquisa foi registrada na tarde da morte de Eduardo Campos e a coleta feita nos 2 dias seguintes, ou seja, sobre grande impacto, então, do acontecimento, né? O acontecimento que teve um impacto maior ainda, dado a sua data ter sido logo depois da exibição da entrevista do candidato do Jornal Nacional, no qual o Brasil inteiro prestou atenção, dado o posicionamento da bancada daquele jornal com relação àquele candidato. Foram 12 minutos, né? Foram 12 minutos. Ele ficou muito próximo de todo mundo no dia anterior e acaba falecendo no dia seguinte. Inclusive muito questionado, né? Então, essa comoção da morte pode ter inflado os números para cima. De outro lado, as pessoas ainda não sabiam, de fato ninguém sabia ainda, se a Marina Silva seria candidata ou não, que a decisão saiu só no domingo, né? Vai ser homologada, o que tudo indica, na quarta-feira. Mas acontece que, então, parte dos números são inflados pela exposição emocional e parte dos números podem estar subdimensionados pelo desconhecimento da candidatura de Marina Silva. Agora, o crescimento sobre brancos, nulos... Exatamente, não dá para saber. Nós temos que esperar um pouco mais para poder definir. Agora, sobre esse crescimento sobre brancos, nulos e indecisos, o que eu acho que esse fato trouxe para a competição política deste ano foi levar para o debate das casas a eleição nacional. Todas as casas do Brasil comentaram a morte de Eduardo Campos. Logo em seguida vem a pesquisa, ou seja, aqueles que estavam mais distantes dos processos, escolhendo branco ou nulo, ou mesmo sem saber quem eram os candidatos, a partir da morte de Eduardo Campos, passam a prestar atenção em fazer a sua escolha. Então, antecipou o que aconteceria só com o início do eleitoral gratuito, de maneira trágica, com a morte de Eduardo Campos. Me permite voltar no tempo? Volta. Na minha experiência, meus cabelos grisalhos, cobrindo política, não só mineira, como no país também, já estive em Brasília, eu queria fazer uma referência ao papel de vice no cenário político brasileiro. A vida inteira, eu nunca conheci uma pessoa que tenha votado no vice. Todo mundo vota no titular. Tanto que eu não me lembro qual político, talvez tenha sido o doutor Hélio Garcia, que falava assim, o único papel do vice é torcer para o titular morrer. Acabamos de ver isso. Não existe vice... Sem dizer que ela queria estar torcendo... De jeito nenhum. Mas o papel do vice é torcer para que aconteça alguma coisa com o titular de forma que ele suba, porque não existe uma pessoa... Talvez essa eleição tivesse pela primeira vez nos meus 30 anos de política, eu assistiria acontecer alguém votar em vice. Seria votar na Marina, muita gente votaria porque ela já tinha um eleitorado cativo. E aqui em Minas vai acontecer um fenômeno também, que é o senhor Pimenta da Veiga, pelo fato de estar 20 anos distante desse estado, muita gente desconhece-o, mas muita gente conhece o Diniz, que faz um belo trabalho na Assembleia, é conhecido, é uma pessoa popular. Então muita gente vai votar no Pimenta por causa do Diniz. E votaria na Marina por causa desse recall que ela tinha de eleições passadas. 20 milhões ela de votos, só veio a comprovar aquela ideia de que vice não se vota, ninguém vota em vice. No passado, na eleição de Juscelino, talvez vocês se lembrem da história, nos anos 50, Jango-Goulart, como vice, teve mais voto do que Juscelino em 55. Juscelino era do PSD, Jango do PTB, foi mais votado, tanto que tentaram dar o golpe em cima de Juscelino em 55, porque a representação ou a representatividade dele foi questionada, inclusive pelos militares, porque ele foi pouco votado. Então essa questão do vice no Brasil é um problema sério, onde o vice não tem importância nenhuma no cenário político. Márcio, eu só acho que tem que lembrar
a dobradinha entre capital e trabalho feito com Lula e Zé de Alencar. A dimensão simbólica do Zé de Alencar naquele momento para o Lula foi muito importante na sua eleição. Então ele não trouxe voto, mas ele ancorou um discurso muito positivo. Para o público e até externo. Para Mas fazer a ninguém escolha votou no de- Lula porque ele estava com o Zé Alencar. Mas deu mais Ninguém segurança. votou, nem os mineiros àquela votaram. chapa. Vou votar no Lula porque ele estava Não, com não o Zé deu a Alencar. Lula o status. Todo mundo votou no deu Lula. a Lula o status que ele não seria comunista de comer criancinha, né? Estava com um empresário. Talvez que o você Márcio esteja disse- olhando para o efeito eleitoral do vice. Mas da bancada para dentro, o vice tem uma importância grande. Ele é exatamente o cargo que se utiliza para costurar coligações partidárias, né? Então, talvez do ponto de vista eleitoral, só em momentos esporádicos você tenha visto vices realmente com densidade eleitoral. Agora, a discussão sobre a escolha do vice é fundamental, sobretudo no momento pré-eleitoral, que é quando você constitui a A coligação. gente tem a catástrofe do vice, né? Que é o Tancredo com José Sarney, né? Agora, Mas já foi uma catástrofe. O vice, historicamente, torce pro titular morrer. Ué. agora você tem razão também quando você diz, quando Marina assumiu o posto de vice de Eduardo Campos, né? Eduardo Campos passou de 6% para 8% nas pesquisas. E os 20% da Marina, então, não foram para Eduardo Campos. Migrou para brancos, nulos, indecisos, parte para Aécio, parte para Dilma. Ou seja, o espólio do vice não foi transferido ao titular. Ou pelo menos até aquele momento não Até tinha aquele sido transferido. momento. Ia depender, obviamente, do fator campanha. Se o isso discurso ia de pegar ou não, a gente não vai saber sustentabilidade nunca. dela tem Né, uma agora, eu um também- certo apelo e tal, que Eu levaria... também duvidaria dessa transferência muito... não sei se é essa a sua posição, Marco, mas você está Cabalística. certo. Talvez, essa Cabalística. transferência não seria, na minha opinião, não seria assim tão automática. Mas assim, agora vamos colocar essa discussão nesse pé aí, se Marina terá condições de sustentar a candidatura dela. Sustentar, ela está com 20%. Primeira pergunta, que eu quero que vocês respondam. É o teto dela? Bateu no teto? Segundo, ela vai conseguir estrutura financeira de pessoal? E terceiro, ela tem ou não tem experiência administrativa? Ela foi deputada, foi senadora, foi ministra. Tem pessoas que dizem que ela não tem, outras já falam que ela já reúne. É outra polêmica. Queria ouvi-los. Eu acho que ela tem um problema, dois problemas sérios pela frente, de campanha. Né? O primeiro é estruturar uma campanha em cima da hora, né? Uma campanha que tinha sido toda pensada para o Eduardo, né? Com o seu programa de governo, com a sua marca muito forte. E com os impressos, né? Os outdoors, devia estar tudo pronto, né? Todo o conceito da campanha, imagens, uma série de coisas. A outra dificuldade que ela vai ter, na minha opinião, é de tentar conviver de alguma forma com as estruturas partidárias que sustentavam a candidatura de Eduardo. Nunca é demais lembrar que Marina é um outsider no PSDB. Marina, até antes da eleição, ela estava tentando constituir um partido. Então, essa condição dela, dessa condição externa, duvido muito que tenha sido superada nesses 10 meses de convivência com Eduardo. Né? Talvez o evento, a comoção do evento, faça com que o bloco se una em torno da sua candidatura, mas isso é a ver. Agora, Por eu isso acho que eu acho que ela que temos tem... mais incertezas do que certeza. Eu acho que ela tem uma questão que tem que ser, que a campanha vai nos mostrar agora, porque Marina Silva ascende na eleição passada, muito na última hora e correndo por fora da política. Então ela é outsider no PSB e na eleição passada ela era um outsider no processo político nacional. Ela cresce chegando aos 17% dos votos, que é um número considerável, né? 20 milhões de pessoas escolheram Marina Silva na eleição passada, mas sem ser questionada por nenhum dos candidatos, porque ela não ameaçava a ordem vigente. E agora ela volta ameaçando a ordem. Então, qual é a estrutura da candidata Marina Silva para encarar uma disputa política no que se refere não só a recursos, essa questão que ela não tem experiência administrativa, ela não conseguiu formar um partido. mas o debate político, a retórica do dia a dia da política no enfrentamento tanto da mídia quanto face a face com o eleitor, quanto os debates com os outros candidatos. Uma vez que ela nunca foi questionada, a gente não conhece qual é a sua capacidade de lidar com uma estrutura de competição, que é muito difícil, como você sabe, quem já enfrentou esse processo. Embora respeite o luto
dos seus conterrâneos e seu em especial, eu acho que o Eduardo não acrescentou nada ao processo político brasileiro. Retrógrado, representante das oligarquias familiares que até hoje têm os estados no Brasil como capitania hereditária, e está lá o filho dele, a mulher dele se submetendo a um papel ridículo, que eu acho, para sustentar benefícios, benesses, privilégios em Pernambuco, assim como nos demais estados brasileiros. Ele não fugiu, ele não tem uma proposta para o Brasil que você fala, isso é um renovador, isso é uma liderança que veio com um outro olhar sobre o Brasil. Ele faz parte dessas mesmas oligarquias que nós continuamos a combater de forma a melhorar a vida dos brasileiros. Eu vou pedir. Eu ia dar intervalo, aí eu não posso dar, ele tem de responder. Vou adiar um pouquinho o intervalo. Não é responder imediatamente. Eu acho que a leitura do Márcio está equivocada com relação à trajetória de Eduardo e da família Reis na política pernambucana. Veja, eu não tenho aqui procuração para defender Eduardo, nem votaria nele. Gostaria de deixar isso bem claro. O ponto é, eu acho que a família Arraes em Pernambuco não é exatamente uma oligarquia. Né? Trata-se de um conjunto de liderança. A mãe dele no Tribunal de Contas da União, vários familiares na administração pública, e não é. Não, há uma diferença significativa nesse sentido. Primeiro, não são grandes produtores rurais que caracterizam as oligarquias pernambucanas. Né? Eles não são da tradição sucroalcooleira, por exemplo. Né? Minha família é muito mais que a deles, embora não tenha os recursos. O outro ponto que eu queria te colocar é que a construção dessa liderança se deu pela via da esquerda e pela via da defesa dos interesses mais progressistas naquele Estado. A Arraes, em 64, estava de mãos dadas com Paulo Freire, com o movimento das comunidades eclesiais de base, e os filhos dele foram forjados nessa direção. Fundou um partido, que é o Partido Socialista, que embora não esteja muito à esquerda do espectro ideológico brasileiro, mas sempre defendeu posições muito claras. Né? Veja, eu não estou defendendo, estou só tentando corrigir alguns... Está pontuando, né? Estou tentando corrigir alguns elementos. Agora, se Eduardo trouxe ou não algo de novo para a política brasileira, eu acho que sim. E aí eu vou te dizer por quê. Porque ele estava muito bem acomodado no governo, abriu mão da sua posição dentro do governo, com alto prestígio com Lula, e resolveu contestar uma série de práticas e diretrizes políticas que estavam sendo colocadas pelo governo atual, e arriscou uma carreira política nesse sentido. Então, esse sujeito tem alguma coisa que me parece que a gente deve prestar atenção. No que diz respeito a que ele não falou nada novo, eu também vou discordar do Márcio. Eu acho que ele trouxe pontos importantes, né, para a discussão, inclusive, sobre reforma tributária. Né? Eu acho que ele costurou uma aliança que conversa com os setores de defesa do meio ambiente. Eu acho que ele vinha pensando em enfrentar a educação a partir, por exemplo, da implementação de escolas integrais. Então, eu acho que se aconteceu alguma coisa nova nesse contexto foi Eduardo, porque o que estava se desenhando antes dele era a famosa e eterna polarização entre PT e PSDB. Replico agora ou depois? Acho que nós vamos ter que chamar um intervalo. Cena Política volta já já. De volta à cena política, debatendo a entrada da ex-ministra Marina Silva na sucessão presidencial. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é sobre quem perde mais com a chegada da Marina Silva no primeiro plano da eleição, Aécio ou Dilma. E eu queria pedir o Wander para colocar a pesquisa do segundo turno. Essa que é a questão. Ela disputando, Marina disputando com Dilma,
ela ganha no segundo turno, segundo essa pesquisa, em cima da comoção, naturalmente, como a gente já falou, ela está com 47, a Dilma está com 43. Então eu perguntaria, vamos começar pelo Malco agora, quem perde mais? O Aécio, que nessa pesquisa do primeiro turno, ele já chega com um ponto, naturalmente está na margem de erro, um ponto a menos que Marina, ou a Dilma, que no segundo turno já perde com um percentual até maior, né? 43 a 47, 4 pontos acima da margem de erro. Qual dos dois, eu queria perguntar a vocês, que perde mais com a entrada de Marina Silva? Sem nenhuma dúvida, o principal prejudicado é Aécio Neves. Por A quê? Dilma, a estratégia dela não altera em nada com a troca do adversário. O seu tempo de programa de televisão e toda a sua campanha vai ser estruturada em defender os 12 anos que o governo do PT, né, dos 12 anos do governo PT, em especial os 3 anos e meio que ela está à frente deste governo, e mostrar o que vai fazer no futuro. Aécio vai ter que mudar a sua retórica, vai ter que mudar a estratégia com o momento. Ele até a data de quarta-feira construiu toda os seus 20% com críticas à administração Dilma Rousseff, com críticas ao PT. E agora ele tem que se diferenciar de Marina Silva. E de redirecionar a metralhadora dele para a Marina. Não só redirecionar a metralhadora, mas tem que mudar o seu discurso e mostrar a que veio na sua candidatura na construção de um futuro de país. Ele não fez isso ainda e será obrigado a fazer para se diferenciar de Marina a Dilma Silva. também no segundo turno tem números não favoráveis. Né? Neste momento, sim. Agora, não podemos deixar de considerar o tempo de televisão que Dilma tem para exatamente evidenciar as suas propostas e fazer a defesa do seu governo. A estratégia dela não muda uma vírgula com a entrada de Marina. Só para quem está acompanhando entender, eu vou falar Dilma tem cerca de 12 minutos no programa do horário gratuito da TV, que começa amanhã. A Aécio tem cerca de 1/3. E a Marina vai ter cerca da metade do Aécio. Não, eu concordo plenamente com o Malco. Eu acho que quem agora tem que correr atrás do prejuízo é o candidato do PSDB, Aécio Neves. Ele vinha se credenciando, trabalhando com a possibilidade de um segundo turno, que não era muito bem definida, né? Ainda havia dúvida naquele momento se haveria ou não segundo turno. Hoje, me parece que não resta mais dúvida que nós vamos ter um segundo turno. E hoje, me parece que tudo caminha, a depender da confirmação dos números, para o candidato em terceiro lugar, ou seja, ele pode se despedir da eleição já no primeiro turno. Portanto, eu concordo plenamente com o Malcolm. Ele vai ter que repensar a estratégia, né, e se colocar melhor no debate, porque, aliás, da forma como ele vinha se colocando no debate, de maneira muito tímida, na minha opinião. Agora, aproveitando a provocação do Márcio, né, eu acho que o eleitor ganha neste processo. Eu ia falar isso. Porque a campanha, o discurso de Eduardo Campos até então estava muito alinhado à estratégia de Aécio de adotar não o discurso de terceira via, mas de oposição. Então nós tínhamos 2 candidatos que replicavam o mesmo discurso contra a gestão do PT na administração nacional. Marina direita, uma inclusive. terceira via de fato. Eduardo Campos também poderia ser, desde que incorporasse esse papel. Até o momento ele não tinha incorporado. Perfeito. E Marina Silva pode incorporar. Tanto Marina Silva como Eduardo Campos podem falar. Nós trabalharemos bem a questão social, tal como o PT fez nos seus 12 anos de governo, e além disso temos muito mais responsabilidades nas questões macroeconômicas deste país, tal como já mostrei em Pernambuco, ou tal como defendo para ser feito, Marina falando a partir da sua experiência, etc. Nesse ponto eu discordo um pouquinho dos dois colegas. Eu acho que o que eu vi, em termos comparativos, do discurso do candidato Aécio Neves e do discurso do candidato Eduardo, tirando como amostra a participação dos dois no Jornal Nacional, eu não tenho a menor dúvida que quem teve uma postura propositiva, mais direta, mais objetiva e mais sagaz foi o candidato Eduardo Campos. Discutiu sobre propostas concretas e trouxe a experiência de Pernambuco que, sob certos aspectos, se viu transformado em termos de educação, por exemplo. Né? Eu tenho um outro aspecto aí, por exemplo. Eu acho que a leitura feita sobre o desempenho de Eduardo Campos em Pernambuco, que ainda viria à baila na campanha,
Pernambuco cresce a taxas asiáticas há 10 anos. Não, mas A realidade em Pernambuco hoje é outra. então, mas do era ponto de vista fundamental. Né? E isso ainda ia ser mostrado. É Eu isso. acho que esse é o ponto. Eu acho que ele se diferenciaria, sim. Já vinha se diferenciando, na minha opinião. Então, Talvez eu esteja com um viés regional muito forte, não sei. O Márcio tá abaixo. é natural. Eu acho que quem vai sair ganhando é o eleitorado brasileiro. Porque as duas candidaturas, Aécio e Eduardo, inclusive eu tive a oportunidade de não só assistir, como ouvir, teve a transmissão da presença deles na Confederação Nacional das Indústrias e eles estiveram com o pessoal da agricultura também. Eu fiz questão de ouvir os três. Eu ouvi o depoimento. O do Aécio e o do Eduardo são muito semelhantes. O Eduardo, inclusive, levou a Marina para tentar amenizar com o pessoal. Não, eles tinham um acordo Do fechado, né? agronegócio, porque o pessoal do agronegócio tinha pavor, os cabelos em pés por causa de Marina, por causa da posição dela contra produtos transgênicos e tal. Ele levou para dar uma amenizada, mas os dois tinham o mesmo discurso mais à direita. Tá? Eram muito semelhantes, aí eu concordo com o Mal. E acho que os três setores agora representados, Aécio, Dilma e Marina, vão abrir o leque de discussão, de polêmicas por país. É bom, achei muito bom isso. Vocês acham que o balão da Marina agora começa a esvaziar por falta de experiência, por falta de estrutura? É isso que eu queria saber. Se ela consegue impulsionar ou se o balão esvazia. Eu acho que não dá para afirmar o que vai acontecer com o balão. O que é certo é que Marina, apesar de estar empatada com a Aécio Neves na pesquisa, ela tem uma dificuldade maior do que os que ela tem que recuperar um tempo que os outros estão utilizando desde lá atrás, né? Então, por exemplo, a hora que a gente pega quem são os mortos no avião, né? É o cinegrafista, é o câmera, é o cara que estrutura os discursos, ou seja, quem acompanhava o Eduardo no dia a dia para levantar imagens para fazer os programas de televisão. Então, esse histórico todo construído com o nome do candidato, Um arquivo naturalmente esse grande. arquivo natural que está sendo feito desde janeiro, tem que ser agora refeito para um horário eleitoral que já começa no dia seguinte, começa amanhã. Né? Veja, Malcolm, me permita colocar mais um molho nessa discussão. É verdade que esse é um problema sério que ela vai enfrentar pela frente, mas veja outro. Já saiu na imprensa que a executiva do PSB queria que ela assinasse um documento se comprometendo com o programa de governo de Eduardo. O que é um absurdo, na minha opinião. Você não pode simplesmente lançar um candidato à presidência da República e dizer o que ele vai fazer. Quem tem que dizer é ele. Hã? Obviamente, ele vai ter que discutir com o partido. Então, essa é uma outra dificuldade que ela vai enfrentar. Que eu falei no começo, de como ela vai lidar com a estrutura partidária, que é fundamental para a campanha. Manuel, como é que ela vai chegar nos estados, como é que vai... E temperando mais ainda o seu molho, na eventualidade dela ser eleita, né? A composição de governo de alguém que vem de um outro partido, que junta com o partido, que assume a partir de uma tragédia e vem vencer a eleição, sabendo como funciona o presidencialismo brasileiro na coalizão, na articulação de base dos partidos, é um desafio para a ciência política. Vai ser um molho meio confuso. Não vai dar para saber se usando essa expressão que estão falando do molho, vai ser um molho que não vai dar para saber se é um molho vermelho ou se é um molho amarelo. Eu acho que esse é o desafio que ela tem. Acho que vai ser picante. Molho picante, porque se você pegar todos os presidentes do Brasil no pós-88, todos eles tinham algum tipo de base partidária e construíram os seus mandatos a partir do fortalecimento dos seus partidos. E aquele que não tinha, nós sabemos a história dele. O único que não tinha foi o Collor, que era um outsider, que venceu com um discurso, esse sim, legítimo representante das oligarquias nordestinas. Um dos. Simplesmente não terminou o mandato. Exatamente. Né? Quer dizer, quer dizer, acho que tem dois passos aí na análise. Primeiro é tentar fazer inferência sobre o resultado da eleição. Segundo é tentar fazer inferência sobre, dado esse resultado, Marina, se ela governa. É muito cedo para fazer isso. O que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa de, a partir de um evento que realmente mexeu com o quadro político eleitoral, começar a refletir sobre o nosso sistema político, inclusive sobre suas vicissitudes. Mas no tempinho que eu tenho, que ele está quase pedindo intervalo ali, e essa questão do PSB é difícil, né? O próprio Roberto Amaral, que hoje assumiu a presidência do partido, que era vice, ele é ligado ao PT, ele é ligado a Lula, ele foi ministro de Lula, Lula até já o procurou, né? Então ela vai ter de enfrentar, além de todas essas dificuldades, enfrentar o próprio PSB,
que ela tinha relação com o Eduardo Campos, não com o partido. E a construção, né, o peso do PSB, ele é muito concentrado em Pernambuco, né, nas cidades de Pernambuco. Em alguns estados do Nordeste, Mas- em menor escala, mas muito, em escala muito menor Muito do que menor. em Pernambuco. Né? No vizinho Alagoas, o peso do PSB já é bastante pequeno. Né? Então, é uma dificuldade de administrar um país ou conduzir uma campanha com uma estrutura do qual já era pequena e você não é representante legítimo dela. Você está emprestado nela e agora empresta o seu prestígio na disputa eleitoral. Muito bem, cena política volta já já, debatendo a eleição e a presença de Marina Silva como candidata a presidente. De volta à cena política, debatendo a sucessão presidencial, agora com a presença da ex-ministra Marina Silva e com a presença aqui dos cientistas políticos Malco Camargos, Manuel Santos e do jornalista Márcio Fagundes. 3 M's. 3 M's, né? 3 M's. Vamos para o debate. E a Renata, viúva de Eduardo Campos? Pode ser a vice, logicamente não é jogo de adivinhação, mas há condições políticas de ela ser a vice, no entender de vocês. O Beto Albuquerque, que andava com ela bastante ao lado dela, que é do Rio Grande do Sul, que deve ser o vice. Como é que vocês estão vendo Tem o isso? Rendes também, né? Um deputado. O Rendes, né? Rendes também. Tem Luiz Erundina também, né, como deputado. Eu acho que a dimensão emocional já está dada na candidatura de Marina Silva. Eu acho que é melhor para a própria campanha da candidata ter um vice com outro perfil que não a da Renata. Ou seja, estou considerando que a dimensão emocional já está adquirida do próprio processo e ela pode construir uma outra alternativa. Alguém mais ligado a um setor que ela tenha mais dificuldade, alguém que possa ancorar em relação à experiência na gestão pública. Eu acho que seria uma alternativa mais interessante E você vê eleitoralmente para a desses nomes candidata. aí colocados, você vê qual a possibilidade. Eu acho que talvez, por mais incrível que se pareça, eu acho que Luiz Erundina pode trazer a experiência administrativa pela experiência que teve em São Paulo e da ausência de São Paulo na disputa a partir dos principais candidatos, né? Só tem a vice do Aécio Neves, né? Então Maria também poderia trazer um vice de São Paulo na sua Mas administração. agora e se trata de uma Renata- liderança do PSB, o que ancoraria, né, o partido em seu nome, embora ela não tivesse no comando do PSB, mas eu acho que ela tem estofo dentro do partido para representar o interesse do partido e manter o PSB importante. Eu também acho que concordo. eu faço a mesma leitura. Agora, eu não sei se eu concordaria exatamente com o nome de Erundina, mas eu acho que, como eu disse no começo, o cargo de vice tem outras funções e ele é importante na costura da montagem da chapa. E você está diante agora da montagem de uma chapa, né? Eu acho que mais saudável para a candidatura de Marina seria colocar alguém que responde pelo PSB, que é a cara do PSB. Eu concordo com os que vocês falaram, acho que ela não tem essa condição, a viúva, Renata, mas hoje essa declaração dela, eu achei uma declaração muito pontual, né? Eu tenho de participar, eu tenho de lutar por 2 agora. Parecia que ela estava se colocando, né? Pode ter sido apenas uma frase. Ô, Barroso, essa participação da família do Eduardo na frente da televisão, a Marina rindo do lado do caixão do Eduardo, esse marketing pessoal, familiar feito, foi um escárnio frente ao eleitorado brasileiro. Acho que a exacerbação da luta pelo poder chegou ao ápice ao se ver o Eduardo no caixão e a discussão sobre a sucessão dele, inclusive da mulher. Eu achei isso deplorável, esse tipo de atitude da família, né? Talvez seja de uns tempos mais antigos, até que se guardava luto, no meu tempo era de 7 dias. Hoje é de nem horas, porque você viu que não estava enterrado, já estava se falando de sucessão, inclusive da mulher. Agora, já que eu gosto de uma polêmica e me pauto muito por ela, se fosse para fazer marketing, sabe quem que a Marina tinha que ter de vice? Romário.
que é candidato ao Senado no Rio de Janeiro, esse sim O nome dele foi seria um cogitado. bom marketing, O nome dele foi homem que cogitado. fala de frente, conhece a política, presente no Congresso Nacional. Foi uma bela surpresa que nós tivemos de parlamentar. Quer fazer polêmica, quer fazer marcha? Põe o Romário para falar aquilo que ela não vai falar. Show! Mas parece que ele não está aceitando, não. O nome dele foi cogitado, mas parece que ele está muito mais de olho na vaga do Senado, que ele está corpos à frente dos demais candidatos E a do Rio de transição, Janeiro. né? E isso que o Manuel estava Isso falando, né? sim seria um bom Internamente, dentro do PSB, Romário não é um quadro que interage com as estruturas do partido, né? É um quadro mais de celebridade, né, Gilson? Então é um pouco complicado do ponto de Embora vista ele dessa estivesse estrutura muito próximo de externa. Eduardo. Né? A gente notava que ele estava muito próximo de Eduardo o tempo todo. Agora, realmente, na estrutura do partido, o Romário, na verdade, é um neófito na política. Né? Sim, Tá no ó. seu primeiro mandato, enfim. E concordo com uma boa surpresa. Não se esperava que Também fosse um acho bom surpresa, parlamentar também a partir da sua excelente história como parlamentar. jogador. Sim, Né? tá dando Tem uma bandeiras contribuição, eu penso que claras, um papel importante nas críticas em relação à Copa do Mundo, uma defesa importante em relação à síndrome de Down. Talvez até daí tenha vindo, né? A aproximação com o Eduardo é Campos, né? possível. Os dois têm um filho que tem síndrome de Down, né? Perfeito. É bastante interessante. Agora, tudo por enquanto é especulação. Claro. Né? Mas, assim, o que eu acredito é que vai ser um nome que tenha o DNA do PSB, que tenha condições de manter o PSB colado em Marina, digamos assim, e trabalhando para a eleição de Marina Silva. Agora, colocando só um outro ponto aqui, você me desculpa, eu te cortei, se você quiser voltar depois do que você ia falar, mas é o seguinte, eu falei do segundo turno, se minha memória não falha, Marina 47 e Dilma 43. Essa perspectiva de segundo turno do Instituto Datafolha. E com esses números já se voltou a falar no Volta Lula. Alguns setores do PT Ouvi isso dizendo hoje. que se as coisas apertarem para Dilma, se entra aí um candidato, um vice na chapa que impulsione ainda mais Marina, e se os números dela ainda forem mais impulsionados, que Lula está aí na praça. Você viu para essa eleição? Para essa eleição. Eu que está aí. Eu discordo, assim, eu penso que, em primeiro lugar, assim, a legislação não permite, né? Ou seja, Permite. a chapa está montada. A mudança até 20 dias antes do pleito. Então, mas a chapa por algum evento superveniente. Não, Se não. você renunciar, Ah, bom. Aí você eu pode renuncio. até 20 dias, pode. É Tudo só bem. convencer a Dilma a renunciar, que eu acho que não vai ser fácil, não. Mas, Não, pois eu acho que nesse caso aí o PT jogaria na lata do lixo, né? Toda a sua institucionalização, toda a sua história partidária. Né? Então, uma coisa é pensar no número da pesquisa, né? Então, o desempenho de Lula pode ser melhor do que Dilma, logo de voto. A outra coisa é pensar em qual que é a retórica discursiva de um processo de campanha no qual Lula tem que descredenciar a candidata indicada por ele para assumir o Brasil e reconhecer: eu indiquei errado, ela não tem condições de conduzir esse processo, por isso eu estou voltando. Seria Mas discurso. mal morreu Eduardo Campos, Lula procurou o Roberto Amaral, que seria o presidente, que foi ministro dele, salvo engano, novamente falando essa expressão, aquele que falava em bomba atômica, né? Ele tinha uma ideia de fazer bomba atômica na época do governo Lula, uma loucura, né? verdade. Uma loucura. E Bem foi lá, lembrado. o Lula procurá-lo para aconselhar que Marina não saia candidata. O Lula acho que não daria um passo desse. Eu acho que ele chegou lá e pode ter falado, ó, não bagunça o PT a nossa vida não, que eu tô aí, né? Eu fiz uma leitura assim, né? Lulinha tá aí, né? Como ele diz, né? eu acho que o Lula pode ser um nome muito forte na próxima eleição. Nessa, acho que a candidatura está resolvida. Tá posto. Não Quer tem, queiram, quer não. não tem Vamos com a troca-troca. Dilma até o fim. Não tem troca-troca. Não, eu acho que não. Eu acho que... Barroso, eu queria retomar a Eu te questão da... cortei, volta àquela questão. Eu queria retomar a questão da... O Márcio está aqui falando muito do trato político durante o velório, né? Mas o que eu fiquei mais impressionado, Márcio, não foi do papel da família, foi no papel da imprensa no processo. A espetacularização da morte, né? As vinhetas de passagem durante a programação de todo dia de domingo, né? Bem lembrado. Ficou impressionado com qual foi o tamanho que foi dado a essa perda num processo ainda incipiente na política brasileira,
com uma densidade muito grande no seu estado, mas do ponto de vista da política brasileira, ainda era uma promessa de futuro, não uma realidade concreta, né? E o papel que se teve, né, de quarta até domingo, e especialmente no domingo, é uma coisa que eu fiquei... A gente vê a espetacularização da política, mas a espetacularização da morte em favor da política foi uma coisa muito Você impressionante. acha que a imprensa, então, ela foi pouco contida, ela foi pouco reservada no sentido de dar... A grande de dar imprensa no Brasil está partidarizada, isso não é segredo. Sim, mas eu Olha, digo com cobertura. Eu separaria as duas coisas, né? Eu tenho uma interpretação, por exemplo, diferente da interpretação do Márcio sobre o comportamento da família Campos naquele evento. Eu não vou falar sobre isso agora, porque a gente pode até voltar nisso. Mas eu interpreto de forma diferente. Eu acho que a sua leitura, eu não compartilho com ela. Mas do ponto de vista da imprensa, aí eu concordo com você, irmão. Quer dizer, não fazia nenhum sentido, né, a imprensa dedicar o tempo que dedicou. Praticamente monopolizou os telejornais. É claro que é um evento de comoção nacional. É um jovem de 49 anos, com 5 filhos, candidato a presidente. E uma morte dessa, ela mexe com qualquer pessoa. Agora, daí a você transformar isso num evento... É claro que a morte do candidato Eduardo Campos alterou o quadro partidário, tanto é que esse programa tem esse tema hoje. É verdade, tudo isso é verdade. Foi inclusive mudado, Mas, viu? Tive de correr e agradeço muito a presença. Mas o fato é que é desproporcional. As vinhetas de passagem... As vinhetas são... É um exagero, certo? Eu acho, inclusive, difícil de interpretar, né, como os canais de televisão conseguiram despender tanta energia numa coisa como essa. Se ela essa. está partidarizada, a hora que promove tanto a morte de Eduardo Campos, está fazendo a favor de quem ou contra quem? Ela está contextualizando no sentido de se opor ao status quo. O que vier para contribuir para destruir esse cenário, né, com uma agenda que mostra, precisamos mudar, esse aí era mais um integrante de um processo de mudança, ela está toda imbuída desse espírito. É o grande espírito. Eu estava brincando até com vocês aqui no intervalo, sobre esse superdimensionamento que se deu ao falecimento do Eduardo, que a gente não pode chamar de jovem, porque 49 anos já, em qualquer lugar sério, já é um homem mais para idoso do que jovem. Eu tô com 44 e estou me sentindo ótimo. Não, eu também acho, eu também estou indo, eu já tenho estou para todo ir o para direito de chamá-lo de 60, jovem. mas assim, precisamos desmistificar, né? Igual, eu acompanho muitos partidos, né? A juventude dos partidos tem 35 anos, mas fulano faz parte da juventude. Pô, 35, 32, o jovem Eduardo, os 50 anos, pô, isso não é jovem, não. Isso é um homem formado que já era para ter suas concepções claríssimas. Mas eu não queria falar, não era isso, não. Eu estava falando da dimensão enorme que a imprensa deu, que chamou de uma multidão acompanhando o féretro do Eduardo Campos em Recife, com 120 mil pessoas presentes. Quando nós sabemos que o Galo da Madrugada anualmente reúne 2 milhões de pessoas. Então, se 120 mil for considerado uma multidão, 2 milhões de pessoas são o quê, então? Mas o número é 160 mil. Mas então para 2 milhões do Galo da Madrugada... aí já é bem diferente. Mas eu tenho de chamar o intervalo, mas você me fez lembrar na época anterior à eleição do Collor, onde foi formado aqui o Partido da Juventude, em Belo Horizonte, por um advogado que tinha para lá de 50 anos. E esse Partido da Juventude foi vendido para o Collor e virou PRN e o elegeu. E é verdade. Cena política, volta já. E vamos debater também a eleição aqui em Minas com esse novo quadro. Fique aí. De volta à cena política, debatendo a sucessão, a eleição, agora com a presença de Marina Silva. E voltando à discussão, o debate aqui para Minas. Vamos começar com os cientistas políticos e depois também eu quero ver o Márcio, com a experiência dele.
para perguntar o que muda aqui na eleição em Minas. Na última quinta-feira, logo após a morte de Eduardo Campos, eu telefonei para Tarcísio Delgado e perguntei para ele, entrando Marina, que já era óbvio que Marina seria candidata, a sua eleição pode ter um impulso? Pode. Ele falou, é possível, mas agora eu não... Falou, é possível, mas agora eu não quero falar sobre isso. Estava de luto. Não falou mais sobre do que luto, a não, ele família, falou que não então. queria falar naquela hora. Há alguma modificação nesse quadro, e eu queria colocar até essa pesquisa do Datafolha, que mostra os números aqui de Minas, que ela foi publicada na sexta-feira, né? Temos lá um quadro que é praticamente inalterado. Fernando Pimentel tem 29, Pimenta da Veiga 16, talvez Pimenta da Veiga esteja com menos que outra pesquisa que eu vi. Tarcísio Delgado com 4, está 4, 5. Tem um grande número de indefinidos e nulos, 45%. No entender de vocês, muda alguma coisa aqui mesmo? Eu acho que a gente tem que pensar... Inclusive, só acrescentando que Marina deverá vir ao Estado sexta-feira inaugurar o comitê de Tarcísio Delgado em Juiz de Fora. Já está começando a chegar no Estado. A candidatura de Tarcísio Delgado ela foi construída para abrir palanque para o PSB no Estado, à revelia do maior líder do PSB no Estado, que é o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Dentro dessa lógica do partido, a hora que o partido perde a cabeça de chapa, temos que entender o que vai acontecer com essa articulação. Agora, para Tarcísio Delgado, é muito melhor contar com os 20%, os 21% que Marina tem na pesquisa pensando na verticalização do voto, do que contar com os 8% que era o desempenho de Eduardo Campos. Mas será que há essa verticalização? É claro que num sistema complexo de escolhas, você ter um candidato que pode alçar, que pode encampar um maior potencial de voto no cargo mais alto, você consegue atrair para si eleitores em todos os candidatos para trás. Isso vale para o governador, vale para a eleição para o Senado e vale para a eleição dos proporcionais, tanto deputado federal, tanto deputado estadual. Então é bastante importante ter uma legenda forte. E a legenda ficou mais forte com Marina Silva do que com Eduardo Campos. Logo, Tarcísio pode sim se beneficiar dessa troca de candidatos. Quem quer? Não, eu faço a mesma leitura. Agora, a possibilidade de existir não quer dizer que vai acontecer. Isso vai depender de como as coisas se desenvolverem no plano estadual. Eu acho, por exemplo, que se você pensar na candidatura do Aécio aqui, né, para o presidente em Minas Gerais, não na eleição para governador, mas na eleição presidencial aqui em Minas Gerais, pense que você tem um número grande de indecisos ainda em Minas Gerais. Sim. Né? E como é que essa mudança vai impactar esse número de indecisos em Minas Gerais? Né? Que a gente não sabe ainda. Pense, não estou falando da campanha para governador, estou falando do desempenho de Aécio aqui. Tá? Pense, os dados da pesquisa da Datafolha mostraram que você caiu. Brancos e nulos, você caiu de 14 para 19. Não sabe, não respondeu, caiu, salvo o melhor juízo, de 13 para 9. Caiu 5 pontos. Mudaram uns 10 pontos. de uma pesquisa pra- Juntando os dois, mudaram os 10 pontos. E esses 10 pontos, né, a gente não tem como afirmar categoricamente que foram para a Marina, mas o fato é que, mantidos os outros percentuais, tudo leva a crer que é isso. Como é que isso vai se pronunciar aqui em Minas Gerais? Não pode E- mudar. Porque uma essa coisa é você presidência. falar da eleição para governador, outra coisa é você falar na eleição para presidente aqui. Eu sou muito ruim de leitura de números. Então eu vou me ater à conversa que nós tivemos aqui com o Tarcísio. O Tarcísio está com um discurso muito interessante. O Tarcísio não tem possibilidade de ganhar a eleição em Minas, acredito eu, mas ele fatalmente, antes da Marina, com uma boa campanha, ele levaria ela para o segundo turno. Eu acredito que entre 8% e 10% que ele tivesse, com o bom discurso que ele está, porque o jovem Tarcísio Delgado, no linguajar dele, aos 79 anos, ele está com um Faz discurso... 80 um dia antes da eleição. Aí, aos Um dia. 79 anos, o 4 de Tarcísio, outubro. ele está muito à vontade para falar aquilo que os demais candidatos não falam. Ele está
expondo o poder de uma forma aqui em Minas, falando sobre choque de gestão, falando sobre educação, que vai surpreender uma parcela dos mineiros, eu Mas não tenho dúvida. há setores aí falando que ele pode chegar com a entrada da Marina até 12%. Então, ele vai ser uma peça fundamental. Eu já acreditava, embora não conheça a campanha que ele vai fazer, pelo discurso dele, pela exposição dele dos dados, da estatística, do conhecimento que é de Minas e do fato dele ser um prefeito, um ex-prefeito do interior, 3 vezes numa cidade da Zona da Mata, ele já agregaria o suficiente para levar essa eleição para o segundo turno. Esse vai ser o papel. Agora, com a Marina, está mais do que Ele referente. está falando que está acabando, então, para responder assim com poucas palavras, e quem perderia mais aqui na eleição em Minas? Vamos bater uma bola rápida, que já está me avisando que acabou. Nessa lógica da possibilidade de levar para o segundo turno, eu acho que não há derrotado. Eu acho que quem ganha é o eleitor de poder fazer uma escolha com mais prazo e comparar mais Pimenta e Pimentel e fazer a sua escolha com mais calma. Eu acho que pela distribuição de votos dos 2 primeiros candidatos, haveria segundo turno. Essa é a leitura que eu faço. É uma distância muito pequena. Você tem hoje um grande número de indecisos ainda que tendem a migrar para as principais candidaturas. Eu acho que o segundo turno aconteceria, né? E acontecerá. Uma perda, esse ganho, né? Não sei o que. Eu acho que ganha. Aí eu divido posição com o Malcolm. Se ganha o eleitor, vai ter diferentes posições para analisar, vai ter uma competição eleitoral mais acirrada e o importante é que a democracia seja turno é celebrada sempre dessa. bom. Sua opinião, então eles me cortam o pescoço. Rapidinho. Não, é isso. Segundo turno é sempre bom. Expõe, né, as chagas do Estado, situação financeira, situação política. Isso é muito bom. Todo mundo ganha com isso. E deixa igual o tempo de TV, o tempo de exposição dos dois Isso. candidatos. Muito bem, Cena Política volta na próxima semana contando com a sua presença. Até lá.